E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à minha palestra. Meu nome é Luiz Guilherme Rendrisque Santos Aragão, eu sei, um grande nome, então não precisa me chamar, só me chama de Luiz Guilherme, tá bom assim, como tanto faz. Eu tenho 22 anos, eu sou do Rio de Janeiro e eu sou acadêmico de biomedicina, eu parei no meu terceiro ano, mas parei por quê? Parei porque eu tô nos Estados Unidos agora, já fazem 10 meses, através do programa Ciência Sem Fronteiras e tem sido uma experiência incrível. O tema da minha palestra hoje pra vocês é uma coisa que eu venho desenvolvendo há vários anos e uma coisa que eu fiquei craque, que é ter foco. Antes de mais nada, o que é ser focado? Bom, você pode ser focado em qualquer área. Eu sou focado a jogar videogame, eu sou focado a estudar, eu sou focado a qualquer coisa. Pra mim, o foco é quando você coloca um pontinho lá longe e você começa a botar todos os seus esforços pra chegar o mais rápido possível até o seu objetivo. Então é isso que eu vou falar um pouco pra vocês sobre foco. Como a gente pode focar, vou contar um pouco da minha história e é isso aí, bora lá. Bom, pra falar sobre foco, eu vou começar a contar pra vocês um pouco da minha história desde a parte do meu ensino médio, que foi um fracasso. Eu fui um fracasso, um terrível aluno no ensino médio, eu era um péssimo aluno, e isso causava muito problema pra mim, porque eu sempre era aquele aluno, e realmente eu merecia isso, porque eu não queria nada com nada. Eu só queria jogar videogame, jogar bola, correr por aí, não fazer absolutamente nada, né? Chegou uma hora na minha vida que eu tinha que fazer uma decisão, e a decisão era o que eu queria ser no futuro. Quando eu comecei a ver que a minha mãe tava ficando muito triste comigo, muito magoada, meus pais também, eu decidi mudar isso. E a primeira coisa que eu fiz foi então procurar saber o que eu queria pro meu futuro. Então, o que eu vou fazer na minha vida? Bom, então eu tava naquela fase de vestibular e eu não sei o que eu faço. Será que eu vou pra medicina? Será que eu faço publicidade? Será que eu faço engenharia? Então eu tava nessas áreas. Eu fazia medicina, publicidade, engenharia e eu não sabia o que eu queria. Foi então que meu pai veio um dia pra mim e falou assim: filho, eu tava vendo no jornal e tal uma profissão aí chamada biomedicina. Eu não sei, eu achei que você ia gostar, você gosta de ciência e realmente, eu sempre gostei muito de ciência, sempre gostei de filme científico, sempre me imaginei num laboratório fazendo experiências, e foi então que eu comecei a pesquisar mais, me apaixonei pela biomedicina, comecei a fazer, e hoje eu tô aqui, né? Tô aqui nos Estados Unidos pela biomedicina e eu tenho muito orgulho disso. Uma coisa que eu não era ser uma pessoa organizada, e eu sei que é muito difícil pessoas que não são organizadas virarem uma, mas eu descobri uma técnica que eu desenvolvi ao longo da minha vida que me ajudou muito, e essa técnica eram bilhetes que eu deixava espalhados pelo meu quarto, e isso aí na época nem tinha ainda tablet e lá se tinha, eu não tinha ainda. Então eu espalhava bilhetinhos por onde eu sempre passava na minha casa, me lembrando das coisas que eu teria que fazer. Era estudar para pré-vestibular, essas coisas, fazer lista de exercício. E isso foi a minha primeira coisa, foi a minha primeira mudança, foi então buscar uma organização na minha vida. Eu tinha que ter um controle sobre ela, sobre o meu estudo. Então, essa parte de bilhetinhos e tal, eu sei que muitas pessoas ainda fazem, não é uma coisa tão antiga. E funciona, essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz, então, me organizar através de lembretes, né, em lugares onde eu passava pela minha casa mais, e normalmente era na cozinha, no meu quarto, na sala, perto da televisão. Então sempre tinha um bilhetinho amarelo meu ali dizendo: olha, você tem que fazer isso e tal. Então eu comecei a me organizar, comecei a ver como é que eu ia lidar com isso. Depois que eu vi que esses bilhetinhos já estavam ficando chatos e às vezes descolava e essas coisas, eu comecei então a organizar o meu estudo por dia. Então todos os dias eu organizava, então todos os dias eu sabia o que eu ia estudar. Então, chegava no final de semana, eu já tinha preparado o que eu ia fazer durante a semana. Claro que isso ia mudar de acordo com se eu tivesse alguma coisa pra fazer. Às vezes eu tava com preguiça, né? Isso é normal, né? Não é sempre que a gente consegue seguir o que a gente quer, né, gente? Então, eu comecei a fazer um planejamento semanal do que eu teria que fazer. Bom, você pode começar isso muito simples. Você pode pegar uma folha de papel, não precisa ser nada no computador. Se você não é familiarizado, se você não gosta muito de ter, pode ser num papel. Você faz um papel, divide ali os dias da semana e você coloca ali o que você tem que fazer naquele dia. Então, você sempre deixa um espaço para uma coisa que vier depois, para você saber, nessa semana eu tenho que fazer um trabalho, nessa semana eu tenho uma prova. Então você já faz seu planejamento semanal, porque isso é muito bom, porque você ter tudo compactado num lugar só é muito mais fácil até pro seu cérebro ele reconhecer. Você vai bater o olho naquilo e você já sabe, opa, minha semana tá cheia, opa, tem dia livre, então isso é uma coisa muito boa. Então eu comecei a fazer isso, eu dividia no papel tudo o que eu tinha que fazer na semana. Foi então que chegou a época do vestibular, deu tudo certo, passei na universidade e comecei. Aí é que vem o problema universitário, é o foco universitário.
como que a gente vai conseguir se organizar com tanta coisa, principalmente no primeiro semestre. Não sei como é que no curso de vocês, sei que aqui tem pessoas de vários cursos, mas no meu primeiro semestre da biomedicina eu tinha muita coisa, e eu tava fazendo muitos créditos. Na época, se eu não me engano, eram de 19, 20 créditos, era algo em torno de 9 disciplinas, então era uma coisa que tava me deixando maluco. Eu falei pra mim mesmo: Luiz, você tem que arrumar um jeito, porque isso não vai dar certo, né? Não vai ter papel que seja suficiente pra essa quantidade de coisas que você tem que fazer. Então, o que eu faço da minha vida? Então, nas minhas 2 primeiras semanas eu ficava só mesmo analisando. Eu tinha uma agenda, eu nunca fui muito de ter agenda, eu não gostava muito, porque, como eu disse, eu não sou uma pessoa tão organizada. Então eu comecei a ver como é que eu ia lidar com as disciplinas, se eram fáceis, se não eram fáceis, se eu tinha tido um pouco de dificuldade ou não. E foi então que eu lembrei de uma professora minha do ensino médio que eu tive. Eu lembro que ela sempre falava assim: gente, vocês têm que chegar em casa e estudar o que vocês viram no dia. E eu falava assim: pelo amor de Deus, estudar, eu não aguento mais. Passei o dia inteiro na escola, vou chegar em casa, vou ter que estudar mais ainda. Isso é doideira, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Pessoal, pasmem, mas isso dá muito certo. Eu vou falar um pouco pra vocês então como é que eu comecei a distribuir o meu foco agora na universidade, já dentro do curso. Então que eu comecei a fazer um planejamento diário. Em vez de ser semanal, eu fazia diário. Eu tinha aula durante o dia inteiro, e aí mais ou menos eu via o que eu não tinha entendido, se eu tinha que fazer os trabalhos, se tinha alguma pesquisa pra fazer. Então eu chegava logo em casa, não ligava a televisão, não ligava videogame, não ligava nada da vida, eu ia direto pra minha mesa e começava a fazer, dava uma lida, e eu comecei a ver que aquilo funcionava realmente, porque todo o conhecimento que você adquiriu durante o dia, você vai chegar em casa e você vai lembrar: opa, eu lembro que o professor falou isso, é verdade, ele comentou sobre isso na aula. E você vai ler um pouco mais aprofundado, e realmente você vai começar a aprender o conteúdo e não memorizar. Isso é uma outra dica que eu dou pra vocês. Galera, não memorizem, aprendam. Esse é o número 1, isso é muito importante. Bom, eu sei que você deve estar pensando: nossa, Luiz, mas você então não tinha vida, você ficava estudando o dia inteiro, que é isso? Que vida é essa de uma pessoa de 20 anos, não sai, não faz nada, não namora e tal? Olha que essa parte disso aí eu não sou muito, porque eu não sou muito de balada, então, mas eu sempre saía, eu tinha meus amigos e tal, isso não me impedia de nada. Era 1 hora e meia do seu dia que eu ia ficar olhando televisão, comendo batatinha, e eu tava estudando, mas isso durou apenas no primeiro semestre. Aquela empolgação de você estar no curso e tal. Então eu fui pro meu 2º ano de graduação, e aí as coisas mudaram, porque aí você já é aquele veterano, já se sente mais velho, já se sente malandrão, já sabe como é que vai fazer, e gente, o curso ele só piora, ele só fica mais difícil. Foi então que eu vi que eu tinha que mudar minha estratégia já pro 2º ano, que era mais conteúdo, e eu tinha que estar mais preparado, eu precisava estar mais dentro do assunto. Então que eu comecei a dar valor ao plano de ensino do professor. Eu não sei como é que é no seu curso, mas normalmente os professores no primeiro dia de aula eles dão um plano de ensino, eles falam o que você vai aprender na disciplina, e esse cronograma, né, esse plano de ensino é muito importante, e muita gente não dá valor. Eu comecei a dar valor, e sabe o que eu comecei a fazer? Antes da aula, né, no final de semana, quando eu tinha aquela horinha livre e tal, eu pegava o plano de ensino da aula de segunda-feira, da aula de terça-feira, das aulas que eu teria, e eu olhava lá o assunto. Hoje a gente vai falar sobre leucemia. Então eu começava a ler, eu tinha livro, eu lia na internet um pouco sobre leucemia, e gente, faz totalmente diferença. Quando você chega na aula, por mais conteúdo que você leu possa às vezes diferente do que o professor vai passar, chega uma hora que, nossa, eu já li isso em algum lugar, né? Então você fica mais interessado pelo assunto, você chega com menos dúvidas, e isso é muito importante. Então eu comecei a fazer isso, e essa dica é uma coisa que eu levo até hoje, você manter esse foco, porque eu acho que foco também não depende só do seu objetivo, depende de interesse. Quando a gente não está interessado no assunto, por que a gente vai botar nosso cérebro para focar naquilo? Então a gente tem que começar a treinar o nosso cérebro e até às vezes enganar um pouco. Por exemplo, eu não gosto muito desse assunto. Não, mas deve ter alguma coisa lá que você vai gostar, né? Então dá uma lida antes da aula. Não precisa ser muito, é uma lida básica, meia hora de leitura é o suficiente, até menos, só para você mesmo se inteirar, né, de coisas gerais, de aspectos gerais que vão ser falados durante a aula. Então, isso é uma outra dica que eu dou para vocês para manterem um foco durante a sua graduação, então uma leitura básica antes de cada aula. Aí você tá falando aqui: Luiz, eu não consigo e tal, minha coisa não é focar e etc. O que eu faço da minha vida? Eu não vou seguir essas dicas que você tá me dando, porque são muito difíceis. Se teve uma parte da minha vida que eu não tinha como fazer esses papéis, fazer essa leitura, foi agora quando eu tava nos Estados Unidos. Meu sonho sempre foi vir para a Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard sempre foi o meu maior objetivo. Eu lembro quando eu tava no meu primeiro dia na faculdade, o professor lá de uma disciplina que não tinha nada a ver da área da ciência, mas era uma disciplina da área de humanos, ele chamou cada um na frente, cada um tinha que falar qual
qual era o seu sonho. E chegou a minha vez, eu falei, meu sonho é um dia ser cientista e também poder estar na Universidade de Harvard, não independente como aluno, pós-graduação, o que for, eu precisava estar lá. Muita gente acabou rindo de mim. Eu lembro disso como se fosse ontem, porque as pessoas que não te conhecem, e até o mal do ser humano, às vezes as pessoas não acreditam no potencial do seu colega. E eu nunca relevei isso, eu sempre acreditei em mim e tive sempre pessoas incríveis do meu lado, né? Minha família foi minha base. E foi então que eu comecei minha jornada. Eu vim para os Estados Unidos, não fui para a Universidade de Harvard, eu estudo na Universidade Estadual de Nova York, fica em Plattsburgh, o campus. Plattsburgh é uma cidadezinha bem pequena, ela fica bem perto de Montreal, ali no Canadá. E é onde eu tô estudando até agora dezembro. No final desse ano eu vou ficar lá, né, fazendo Biomedical Science, que é biomedicina aqui nos Estados Unidos. Quando você vem pelo Ciências Sem Fronteiras para os Estados Unidos, você tem que fazer um estágio, né, de verão, de 2 a 3 meses e alguma coisinha, você tem que fazer o seu estágio. E pra mim foi essa oportunidade. Eu falei, eu preciso ir pra Harvard, é minha chance agora. Claro, gente, nada na vida é fácil, principalmente ir pra uma universidade assim. Então meu foco era ir pra escola de medicina de lá, né, a Harvard Med School. E foi então que eu comecei a desenvolver um pouco o meu currículo em inglês, eu comecei a aprimorar um pouco ele, eu comecei a mandar e-mail para professores para querer pedir uma oportunidade de estágio, uma oportunidade de trabalho. Olha, eu posso trabalhar aí, não sei o que, não sei. Gente, foram mais de 400 e-mails, 600 e-mails, não sei quanto, já perdi a conta, e a maioria eram e-mails diferentes. Então você imagina, eu tinha que focar, como é que eu não ia conseguir o meu maior objetivo, eu precisava ter uma estratégia. Então que entrou a organização na minha vida de novo, e para mim eu acho que a organização é uma das palavras-chave para foco. Então que eu comecei a todo dia, eu mandava uma quantidade X de e-mail para professores que eu me interessava, para poder então conseguir abranger o maior número de pessoas e de opções que eu teria. Já ia fazer um mês lá sem nada, muitos nãos que eu recebi, alguns professores foram até um pouco mal educados e tal, alguns responderam dizendo que não ia ter lugar, né, e outros porque eu não tinha muita experiência. Foi então que eu tive a maior surpresa da minha vida, e foi quando eu recebi um e-mail de uma pesquisadora da Harvard Med School, de uma área que eu acho incrível, que é genética. A minha vida inteira eu achei que eu ia trabalhar com hematologia, mas as oportunidades vêm, a gente tem que agarrar elas quando vem, e mesmo que não era uma coisa que você imaginava que seria, quem sabe pode ser, né? Foi o que aconteceu, a pesquisadora me convidou para uma entrevista, foram lá, conversamos quase durante 1h30, super incrível a conversa que a gente teve, e ela sempre querendo saber os meus conhecimentos, etc, e no final, o tão esperado sim que eu receberia na minha vida, fui aceito para o departamento de genética da Harvard Med School, e hoje eu tô como pesquisador assistente lá, fazendo minha pesquisa. A pesquisa envolve edição de genoma, que é incrível. Na verdade, existe uma técnica nova chamada CRISPR-Cas9. Então, CRISPR-Cas9 é uma técnica que ela edita o genoma. E é uma revolução no mundo da genética, no mundo. Porque isso pode ser incrível. A gente está tentando editar genomas e desligar mutações genéticas. Por exemplo, acabar com a síndrome de Down, acabar com infertilidade, tumores, câncer. Então, é uma coisa incrível. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui. Então, eu tô vivendo o meu maior sonho. Nossa, gente, e tudo isso eu fiz sozinho. Eu olho pra trás, eu vejo aquele menino sem rumo na vida, com nada, pessoas dizendo coisas horríveis pra mim. Próprios familiares já olharam, falaram pra minha mãe, olha, esse menino não tem jeito. Gente, esse menino não vai ser nada. E eu provei que, com determinação, com foco, a gente consegue chegar onde a gente quer. E hoje eu tô vivendo o meu maior sonho. Eu tô agora em Boston, tô falando do meu apartamento. Nunca imaginei que eu teria um apartamento pra mim. Eu tô falando aqui diretamente do meu sonho, tentando inspirar pessoas do outro lado dessa câmera. E galera, se tem uma coisa também que eu quero falar pra vocês, é que vocês não desistam nunca do sonho de vocês. A gente tá nessa vida pra lutar e nada vai ser fácil. Pra alguns pode ser mais, pra outros não, depende da condição de cada um. Quando a gente luta pelo que a gente quer, quando a gente tem garra, quando a gente imagina a gente naquele lugar, quando a gente vê, é uma coisa absurda, é incrível. Às vezes eu dormia e sonhava que eu tava na Harvard, que eu tava lá fazendo meus experimentos, e agora quando eu chego lá e eu tenho a minha mesa, eu tenho o meu microscópio, eu tenho todos aqueles aparelhos e é incrível, eu não posso contar como é a felicidade que eu tenho. E agora muito mais, na minha vida eu tenho que ter muito mais foco do que eu tinha antes, porque tô na oportunidade de mudar a minha vida. Eu tô agora seguindo uma carreira científica e agora, né, conversas e oportunidades que podem surgir, né, principalmente de fazer meu doutorado agora em Harvard, quando eu terminar minha graduação. E olha isso, minha carteirinha de lá, olha, Harvard.
Que incrível, né? Bom, galera, antes de terminar essa palestra, essa conversa que eu tô tendo aqui com vocês, não adianta eu ficar aqui falando de como eu fiz e tal. Você tem que testar e aprimorar, adaptação. Nós temos que nem Darwin falou da evolução, né? Nós temos que fazer isso, nós temos que evoluir a técnica, né? Então cada um vai achar o seu foco. Isso é extremamente importante. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha conversa que eu tive agora com vocês. Eu gostei muito, é um assunto que eu gosto muito de falar, é um assunto muito presente agora na nossa área de graduação. E eu espero que essa palestra, essa conversa agora meio vlog, seja muito mais para vocês, além de uma aula um pouco sobre foco, mas que seja uma inspiração, que vocês busquem o sonho de vocês no conhecimento, no estudo, porque nós, jovens de agora, você que está olhando isso, nós somos o futuro. Corra atrás dos seus sonhos, busque os seus objetivos e tudo vai dar certo, não tem por que dar errado. O segredo do sucesso, todo mundo guarda dentro de si. Basta buscar. Com foco, determinação e muito amor e muita alegria, porque a gente tem que rir nessa vida também, né, gente? Então, se você gostou, eu não vou pedir pra você dar like, porque eu não estou no YouTube, né? Eu estou aqui no site da Universidade Capego, Universidade Ativo. Então, se você gostou da palestra, você pode falar comigo. Meu Facebook é facebook.com/Luiz com ZGHSA. Todas as minhas outras redes sociais têm esse mesmo final, LuizGHSA. E, claro, se inscreva no meu canal www.youtube.com/Luiz com Z Hendrix. Hendrix. É isso aí, galera. Vocês podem me encontrar lá, eu faço vídeos semanais. E agora pra vocês eu mando um abraço, um beijo diretamente aqui de Boston, que é uma cidade incrível. Se vocês estiverem de passagem aqui até agosto, me mandem uma mensagem, vamos nos encontrar, vamos tomar um café. Pule agora para outro vídeo, pule para outra palestra, deve ter 1000 palestras aí incríveis, com pessoas maravilhosas. E é isso aí, galera. A gente se vê, até a próxima. Valeu!